Você já sentiu que quanto mais gentil você é, mais as pessoas te empurram para trás na fila? Que quanto mais você tenta ajudar, compreender, ceder, mais parece que você está sendo deixado de lado, usado ou ignorado. Essa é a realidade que ninguém gosta de admitir, mas que precisa ser exposta. A bondade, quando mal direcionada, não é virtude, é fraqueza disfarçada. E o mundo sente o cheiro dessa fraqueza. Você não precisa virar alguém frio, amargo ou indiferente, mas precisa parar de confundir ser bom com ser bobo. Porque enquanto você tenta agradar todo mundo, você se desagrada. Enquanto tenta manter a paz externa, uma guerra silenciosa vai crescendo dentro de você, feita de frustrações, ressentimentos e ausência de limites. O estoicismo nunca ensinou você a ser um capacho sorridente. Pelo contrário, ele te treina para a firmeza, para a clareza interna, para a ação correta, mesmo que doa. Por isso, hoje a reflexão é direta, incômoda e necessária. Você vai entender por que parar de ser gentil demais pode ser o passo mais estoico e poderoso da sua vida. Vamos falar sobre 7 maneiras pelas quais a sua bondade mal administrada pode estar destruindo sua energia, sua liberdade e até sua identidade. E o melhor, você vai aprender como reverter isso sem precisar deixar de ser quem é, apenas se tornando alguém mais forte, mais centrado e mais justo, consigo mesmo. Se você já se sentiu exausto de tentar ser o bonzinho o tempo todo, esse vídeo é para você. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Chega de agradar todo mundo. Quero saber quem está pronto para virar essa chave. Agora se prepara, porque as próximas palavras podem incomodar, mas também podem te libertar. 1. Ser gentil demais faz você ignorar seus próprios limites. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes tolerou o que te incomodava apenas para manter a paz? Ser gentil pode parecer uma virtude, mas quando ultrapassa os seus próprios limites, vira autoabandono. O problema não é ser educado, respeitoso ou generoso. O problema é quando isso acontece às custas da sua energia, da sua paz, do seu tempo e até da sua identidade. Na filosofia estoica, há um princípio muito claro. Você é responsável por aquilo que permite. Se você constantemente ignora os próprios limites em nome da bondade, você está traindo a si mesmo. E quem trai a si mesmo por fora, uma hora colapsa por dentro. A vida te cobra, seu corpo adoece, sua mente cansa, sua vontade desaparece. E o que sobra é uma sensação amarga de que, mesmo fazendo tudo certo, as coisas continuam dando errado. A verdade é que a gentileza, quando não é equilibrada com firmeza, vira servidão disfarçada. As pessoas não vão parar de exigir de você só porque você é bom. Pelo contrário, elas vão continuar exigindo cada vez mais, porque perceberam que você não sabe dizer basta. O mundo testa seus limites o tempo todo, e se você não os define, alguém vai definir por você, normalmente em seu próprio prejuízo. O estoico sabe que seus recursos são limitados: tempo, atenção, energia, disposição. Ele não os desperdiça com aquilo que fere sua integridade. Ele ajuda, mas não se anula. Ele serve, mas não se submete. Ele respeita, mas não se permite ser desrespeitado. Essa postura não nasce da raiva, mas da consciência. Não é um ato de grosseria, mas de autocuidado. Comece a praticar isso de forma simples. Quando sentir desconforto ao aceitar algo, pare. Questione: estou fazendo isso por escolha ou por medo de desagradar? Se for por medo, você está indo contra si mesmo. E isso, a longo prazo, sempre cobra um preço alto. Não é egoísmo dizer não. Egoísmo é esperar que o outro adivinhe seus limites quando nem você mesmo os conhece. Um estoico forte é um estoico que sabe até onde pode ir e, principalmente, até onde não deve mais ir. 2. A bondade excessiva faz você atrair pessoas que só querem tirar vantagem. Existe um tipo de pessoa que fareja bondade como um predador fareja fragilidade. E não se engane, quanto mais você estiver sempre disponível, sorridente, compreensivo, disposto a ajudar sem questionar,
mais esse tipo vai se aproximar. Por quê? Porque gente que quer se aproveitar não procura quem impõe limites. Procura quem não tem coragem de dizer não. No mundo real, não basta ser bom. Você precisa ser forte. Porque a bondade sem força é como uma porta aberta sem tranca. Qualquer um entra, utiliza, consome e vai embora sem olhar para trás. Quando você vive tentando agradar, ser aceito ou evitar conflito a qualquer custo, começa a se tornar um ímã para quem não tem escrúpulos, para quem vive à base de conveniência, para quem só se aproxima de quem pode explorar. A filosofia estoica ensina algo brutalmente honesto. Você atrai aquilo que tolera. Se você tolera ser desrespeitado, ignorado, usado, você está treinando as pessoas a te tratarem assim. E muitas vezes, elas nem percebem que estão ultrapassando seus limites, porque você nunca os deixou claros. Marco Aurélio dizia: a alma se torna aquilo com que se nutre. E quando você se alimenta de relacionamentos baseados em troca injusta, sua alma vai secando. Sua força interior desaparece. Você começa a duvidar de si, perde a confiança, a clareza e o senso de merecimento. E isso acontece porque você confundiu virtude com submissão. Ser estoico é praticar a justiça, inclusive consigo mesmo. É saber reconhecer quando uma relação é saudável ou apenas utilitária. É ter coragem de cortar o que drena, mesmo que doa no início. Porque manter por perto quem só está ali por interesse é pior do que estar sozinho. Isso esgota, isso enfraquece, isso te afasta de quem realmente poderia somar. Então, comece a observar com frieza. Quem está ao seu lado quando você não entrega nada? Quem permanece mesmo quando você diz, hoje não posso? Quem respeita sua ausência tanto quanto valoriza sua presença? Essas pessoas são raras. As outras, você precisa aprender a filtrar. Não é amargura, é sabedoria. A bondade verdadeira não é um cartão de visitas gratuito, é uma expressão de escolha. E quem sabe o valor da própria gentileza não a distribui para quem não sabe o que fazer com ela. 3. A gentileza constante destrói o seu poder de influência. Quem é gentil o tempo todo perde a força da própria voz. E isso não é só uma percepção social, é um mecanismo psicológico. Quando você nunca impõe limites, nunca discorda, nunca se posiciona com firmeza, a sua opinião começa a perder peso. As pessoas te ouvem, mas não te escutam. Te respeitam, mas não te levam a sério. E no fundo, você se torna invisível em nome de uma paz que nunca te beneficiou. Ser constantemente gentil cria um padrão, o de que você está sempre acessível, sempre submisso, sempre pronto a ceder. E com o tempo, sua presença deixa de ser percebida como uma força e passa a ser vista como um conforto descartável. A bondade constante torna você previsível, e o previsível no mundo real raramente é respeitado. O estoicismo nos ensina que devemos viver de acordo com a razão, e a razão pede equilíbrio. Um líder estoico, um homem centrado, não sorri o tempo inteiro. Ele sabe que há momentos em que o silêncio é mais firme que um discurso e que a firmeza é mais respeitada do que a tentativa constante de agradar. Pessoas assim são lembradas, porque elas não se moldam ao ambiente, elas moldam o ambiente com sua postura. O verdadeiro poder de influência não está em ser amado por todos, está em ser ouvido quando fala, e para isso você precisa de contraste. A mesma voz, o mesmo tom, a mesma doçura ininterrupta se torna ruído de fundo, mas a voz que é gentil quando convém e firme quando necessário, essa sim tem impacto. Você não precisa se tornar uma pessoa rude, mas precisa aprender a calibrar sua gentileza, usá-la como uma escolha, não como um padrão automático. Quanto mais você a distribui sem critério, menos valor ela tem. Pratique isso no dia a dia, em vez de tentar suavizar todas as situações, seja claro. Quando discordar, diga com calma, mas diga. Quando algo te desagradar, demonstre de forma racional, não silenciosa. Quando quiser recuar, recue sem justificar demais.
O mundo respeita quem tem clareza, e clareza exige coragem. Se você quiser ter voz, não seja o mais gentil da sala, seja o mais firme. E quando decidir ser gentil, que seja por escolha estratégica, não por medo de desagradar. 4. Ser bom demais te impede de corrigir o que precisa ser dito. Em muitos momentos, o silêncio não é sinal de sabedoria, é sinal de covardia. E na prática, o mundo não melhora com a omissão dos bons. Se você está vendo algo errado, uma atitude destrutiva, uma decisão equivocada e escolhe se calar apenas para não parecer rude, você não está sendo gentil. Está sendo cúmplice. A bondade, quando não tem coragem, vira conivência. A verdade é que quem é bom demais tem medo de desagradar. E por medo de gerar conflito, engole palavras que poderiam mudar rotas. Deixa de dar um feedback que poderia salvar um relacionamento, um amigo, um negócio, uma escolha. Deixa de expor verdades que poderiam libertar. E o resultado é trágico. A omissão se acumula e os danos que poderiam ter sido evitados se tornam irreversíveis. O estoicismo não nos ensina a sermos passivos. Ele nos ensina a sermos justos. E ser justo, muitas vezes, exige falar o que ninguém quer ouvir. Não com raiva, não com arrogância, mas com firmeza, clareza e compromisso com a verdade. Um estoico não finge que está tudo bem quando não está. Ele observa, pensa e, quando fala, suas palavras têm peso porque foram ditas na hora certa, com a intenção certa. Ser firme não é ser duro, é ser responsável. Se você vê alguém se autodestruindo, alguém errando com você ou com outros, alguém criando um ambiente tóxico, e decide se calar por educação, você não está ajudando ninguém. Está apenas adiando a queda. Está permitindo que o erro cresça. E quando isso acontece, não adianta dizer que tentou ser legal, porque a bondade que se cala diante do mal vira omissão covarde. É por isso que os estoicos eram respeitados mesmo por seus adversários, porque eles não diziam o que os outros queriam ouvir, diziam o que precisava ser dito, e isso não os tornava frios, os tornava íntegros. Se você quer viver com força, comece por ajustar a sua fala. Diga o necessário, corrija com respeito, enfrente com serenidade. Porque a vida é curta demais para manter relações frágeis, baseadas em omissões. E é longa demais para viver acumulando palavras engolidas que deveriam ter sido ditas. Falar a verdade com respeito é o maior sinal de maturidade. E quem é realmente bom não foge disso. Encara. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 5. A bondade que não impõe consequências alimenta abusos. Toda ação sem consequência é um convite à repetição. E quando você é bom demais, compreensivo demais, tolerante demais, mas nunca impõe limites claros nem consequências firmes, você está treinando as pessoas a continuarem te desrespeitando. A verdade é dura. Aquilo que você perdoa sem mudança, você permite. Aquilo que você aceita sem resposta, você autoriza. Ser bom não é deixar tudo passar. Não é fazer vista grossa para atitudes nocivas. Não é oferecer a outra face quando o outro utiliza isso para continuar batendo. Isso não é virtude, é autossabotagem e, muitas vezes, é covardia mascarada de compaixão. A filosofia estoica jamais incentivou a passividade. Pelo contrário, ela é um convite constante à ação racional. E a ação racional, quando feita com coragem, exige que você deixe claro: comigo, isso não se repete. Se alguém ultrapassa uma linha e não encontra resistência, essa linha deixa de existir.
E a partir daí, cada novo passo do outro é um passo a mais em direção à invasão da sua dignidade. Marco Aurélio escrevia que a injustiça é um veneno que se espalha quando não é contida. E muitas vezes, essa injustiça não vem de grandes inimigos, mas de pessoas próximas que aprenderam que você nunca reage, que você sempre cede, que você aceita tudo calado. Isso não é paz. Isso é omissão. A consequência justa é um ato de proteção. Você não está punindo o outro. Está ensinando, está se defendendo, está colocando ordem no caos. Quando alguém te trata mal e você simplesmente finge que não aconteceu, essa pessoa não aprende a mudar. Ela aprende que com você é assim, que com você não tem resistência, que com você não há consequência. Um estoico de verdade sabe que o mundo é movido por causa e efeito. Ele não age por impulso, mas também não tolera o intolerável. Ele observa, reflete e age. E quando age, é para corrigir, não para vingar. Mas ele age. Ele não se omite. Portanto, pare de dizer tudo bem quando não está. Pare de manter por perto quem te machuca. Pare de pensar que ser duro às vezes te torna menos virtuoso. Pelo contrário, a virtude precisa de firmeza. E sem consequências, não há mudança. E sem mudança, você continuará sendo o alvo preferido de quem não respeita ninguém. 6. Quem é sempre bonzinho se torna emocionalmente dependente da aprovação alheia. No fundo, muitos não são bons por virtude, são bons por medo. Medo de serem rejeitados, criticados, excluídos. Então se esforçam, se anulam, se moldam ao que os outros esperam e passam a vida tentando garantir que ninguém fique chateado com eles. O preço? Perdem a si mesmos no processo. A verdade é que o bonzinho crônico não vive com liberdade, vive com dependência. Ele precisa da aprovação dos outros para se sentir válido. Precisa de aplauso para se sentir em paz. E essa é uma das formas mais perigosas de aprisionamento emocional, quando você se torna escravo do que os outros pensam. O estoicismo combate exatamente esse tipo de escravidão. Epicteto dizia: se queres ser livre, então aprende a desprezar o que não depende de ti. E o que as pessoas pensam, sentem ou interpretam não depende de você. Se você tenta controlar isso sendo o mais agradável possível, você está lutando uma guerra perdida. E o pior, está perdendo a guerra contra si mesmo. Ser agradável não é um problema. O problema é quando você não consegue mais fazer nada sem pensar se vão gostar. Quando você se paralisa antes de dar uma opinião, com medo da reação. Quando você evita mostrar seus verdadeiros limites só para manter a imagem de legal. Isso não é bondade, é dependência emocional travestida de gentileza. E o mais trágico, quanto mais você busca agradar, menos você é respeitado. Porque pessoas com presença real não vivem para se adaptar, vivem para expressar com clareza quem são. Elas são livres porque não dependem de aprovação para continuar firmes em seus princípios. A saída? Pratique pequenas negações diárias. Diga não quando sentir que precisa dizer. Fique em silêncio quando quiser evitar discussões inúteis. Seja firme mesmo que sua voz trema. Quanto mais você treinar a agir com base na razão e não no desejo de agradar, mais forte vai se tornar. Você não foi feito para viver pisando em ovos, nem para se mutilar emocionalmente para manter todo mundo confortável. A sua paz não pode depender do sorriso dos outros. Ela tem que nascer da sua própria coerência, da sua própria força, da sua própria clareza de propósito. Um estoico sabe que agradar a todos é o caminho mais curto para não agradar a si mesmo. E quando você vive de forma alinhada com sua consciência, a opinião dos outros perde o peso e você finalmente respira. 7. A bondade sem critério te afasta do seu verdadeiro propósito estoico. Você foi criado para crescer, para evoluir, para viver com propósito, clareza e força interior. Mas quando sua bondade não tem critério, você acaba investindo sua energia em lugares errados, com pessoas erradas, em batalhas que não são suas. E pouco a pouco, o que era uma missão se transforma em confusão. O que era foco se transforma em distração. O que era evolução se transforma em estagnação. A bondade não pode ser distribuída como se fosse infinita.
porque ela custa caro. Ela exige tempo, exige atenção, exige presença. E se você entrega isso indiscriminadamente, está sabotando seu próprio caminho. Está perdendo energia que deveria estar sendo usada para construir, aprender, realizar, e não para agradar, justificar ou carregar o peso dos outros nas costas. O estoicismo é uma filosofia de clareza. Ele te convida todos os dias a perguntar: isso me leva para mais perto da vida que quero viver? Se a resposta for não, é preciso cortar. E muitas vezes, o que precisa ser cortado não é um vício, um hábito ou uma distração. É o excesso de bondade mal direcionada. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo como deve ser um homem de bem. Seja ser um homem ou uma mulher de bem exige saber dizer aqui não. Exige abandonar o desejo de agradar para assumir o dever de crescer. Porque enquanto você vive sendo bonzinho para manter as aparências, você se afasta da disciplina, se afasta do autodomínio, se afasta da sua filosofia. Você foi feito para ter um centro sólido, não um coração frouxo. E isso significa escolher, significa recusar, significa entender que nem toda causa é sua, nem toda dor é sua, nem toda pessoa merece o melhor de você. Isso não é egoísmo, é direção. Pare agora e pense: quantos projetos, planos ou sonhos você já adiou porque estava ocupado demais sendo gentil com os outros? Quantas vezes você cedeu o seu tempo, sua mente, seu descanso, para resolver problemas que não eram seus, só para manter uma imagem de pessoa boa? Agora seja honesto. Isso te aproximou ou te afastou da vida estoica que você tanto busca? A bondade é uma virtude, mas só quando ela está alinhada com um propósito maior. E o verdadeiro propósito de um estoico não é ser agradável, é ser virtuoso, lúcido, disciplinado e, acima de tudo, livre. Você não precisa se tornar frio, só precisa parar de ser refém da sua própria gentileza, porque a verdadeira força não está em agradar todo mundo, está em manter a própria integridade mesmo que isso desagrade alguns. Ser estoico é viver com clareza, não com culpa. É saber que sua energia é sagrada e que sua missão é mais importante do que a imagem que os outros fazem de você. Se alguma dessas verdades te sacudiu hoje, é sinal de que você está pronto para mudar. E se está mesmo comprometido com essa transformação, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui. Eu fiquei até o final. Quero saber quem são os fortes que não fogem da realidade. Nos próximos vídeos, vamos continuar desmontando ilusões e reconstruindo a sua força estoica, tijolo por tijolo. Porque aqui, a verdade não é confortável, mas é libertadora.